Oi pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez, muito feliz de te receber aqui. E hoje eu quero falar sobre Silas Malafaia, um pastor ou todos. Para espanto de 0 pessoas, pastor Silas foi colocado no inquérito como alguém que está fazendo obstrução de justiça e que está fazendo parte de uma trama golpista para de alguma maneira prejudicar a democracia do Brasil. E, para surpresa de 0 pessoas, finalmente Alexandre de Moraes o colocou. A gente sabia que ele ia fazer isso uma hora ou outra, porque esse é o caminho que toda ditadura segue. Você vai perceber que não existe pessoas da esquerda sendo censuradas hora nenhuma, por motivo nenhum. Mas na hora que isso chega numa pessoa religiosa, a coisa está tomando já contornos de uma ditadura bem rasgada mesmo, bem aberta. E quando você fala em Silas Malafaia, é aquela história, você o ama demais ou você o detesta. Só que não é isso que importa. O que importa hoje, o que importa agora, é que agora os monarcas, né, ou o monarca do Brasil, o reizinho, ele está querendo calar uma voz de não é político, é um religioso. Qual o crime dele? Falar, dar uma opinião. Quando dar uma opinião se torna um crime, quando uma pessoa é julgada e é condenada, como a gente tem visto em casos anteriores, por crime de opinião, você vê que a democracia está correndo risco. Na verdade, esquece o nome Silas Malafaia. Poderia ser Lucinho, poderia ser Cláudio Duarte, poderia ser Edir Macedo, poderia ser qualquer um. Não estou aqui falando da teologia, não estou aqui falando se é pastor de verdade ou não estou aqui falando se a igreja dele prega 100% da Bíblia ou 90% da Bíblia. Eu conheço o pastor Silas há quase 30 anos. E eu nunca o conheci não fazendo isso que ele faz. Ele não começou com essa conversa agora, que veio Bolsonaro em 2018. Não foi agora, não. Ele começou muito lá atrás, quando a grande maioria dos que estão me assistindo aqui ou era criança, ou nem nascido era, ou nem sabia o que era política. Então agora vem um cancelamento e um inquérito contra ele. Gente, se nós ficarmos calados, uma hora vai chegar em cada um de nós. Em cada um de nós. Nós não podemos assistir isso quietos, não. Nós não podemos cruzar os braços assim e falar assim, bem feito, foi entrar em coisa que não devia, né? Eu consigo ouvir daqui o que algumas pessoas dizem. Sabe o que elas dizem? Ele tinha que ter ficado lá no púlpito da igreja dele quietinho e não envolver com política. Ah, é? Então você está me dizendo que o pastor negro Martin Luther King Jr. tinha que ter ficado no púlpito da igreja dele quietinho e não se envolver em questões políticas e em questões sociais? É isso mesmo que você está me dizendo? Você está me dizendo que José do Egito tinha que ter ficado quietinho na casa do pai dele e não pôr para fora os sonhos que tinham a ver com ele se tornar um político? Você está me dizendo que Daniel na Babilônia não deveria ter sido um político? É isso que você está me dizendo? Sério mesmo? Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você não precisa de concordar, mas você tem que entender que se vozes estão sendo caladas, uma hora a sua voz vai ser calada também. Então esse momento não pode passar em branco. E eu vou falar mais o que eu acho que vai acontecer. Dia 7 de setembro, uma grande convocação para toda a nação brasileira e para as ruas, para literalmente gritar fora a esse regime. Gente, é um regime que nós estamos vivendo. Fora a esse regime, né? E o que eu tô achando? Que nós, se bobear, se as coisas andarem como eu estou vendo, talvez esses caras vão colocar uma tornozeleira no pastor Silas para ele não poder ir para a rua no dia 7. Mas se ele não puder ir, vai o povo, nós vamos assim mesmo. Então eu quero deixar aqui meu protesto, quero deixar aqui minha indignação. Quero dizer que para mim pouca diferença faz se é ele, se sou eu, se é um padre, se é um rabino, se é um... Não se pode calar vozes da sociedade simplesmente por ter uma opinião contrária. Não se faz isso. Em nenhuma democracia se faz isso.
A primeira emenda da Constituição americana é o direito de livre expressão. Ah, Lucinho, nós não estamos nos Estados Unidos. Sim, mas nós somos uma democracia e a Constituição brasileira nos garante o direito de falar, de opinar. Então eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse. E eu queria que você se preparasse para você ir dia 7 de setembro para as ruas. E eu queria que você fosse uma pessoa que entendesse que eu não estou aqui para defender o homem Silas Malafaia, não. Eu estou aqui para falar que a coisa está chegando em níveis que a gente sabia que ia chegar, né? Porque lá atrás, quando esse governo foi eleito, nós falamos assim, uma hora eles vão calar a boca dos pastores e dos religiosos. Aí um monte de gente já me mandou, e aí? As igrejas não estão abertas, os pastores não estão tudo livre? Olha aí agora o que está acontecendo. Olha aí agora. Engraçado que você não vai ver pastor progressista nenhum sendo censurado. Você não vai ver artista sendo censurado. Você não vai ver a grande maioria dos jornalistas não vão ser censurados. Por isso que Deus abençoe a vida do pastor Silas Malafaia, que Deus tenha misericórdia dessa nação e que esses homens malignos sejam retirados pela mão poderosa do nosso Deus. Pai, eu abençoo cada vida e eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, porque a coisa está chegando muito mais perto do que a gente imaginava e muito mais rápido. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos que o Brasil está sob séria ameaça, mas nós temos que clamar ao Senhor. Nós abençoamos a vida do pastor Silas, abençoamos a vida do Jair Bolsonaro, abençoamos a vida da Débora que está lá presa por causa de um batom. Vem, Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. Você foi abençoado, foi abençoada? Se foi, deixa um like aí para mim. Por favor, se inscreve no meu canal, né? Ativa aí o sininho das notificações. Manda esse vídeo para muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Passa na loja do Lucinho, adquira esse livro, A Batalha de Todo Homem, que fala sobre a questão da sexualidade, da pornografia. Tem também na loja do Lucinho essa Bíblia, a Bíblia Cartoon, muito, muito linda, no texto da Nova Versão Internacional. Tem pulseirinhas Loucos por Jesus, camisetas como essa, com os nomes de Deus. Lá na loja do Lucinho, comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você a vir para Israel com a minha família em março de 2026. Nós iremos para Egito e Israel. Muita gente já se inscreveu, mas ainda falta você. E o melhor, se você se inscrever agora em agosto de 2025, está parcelando de 16 vezes e você então vai conseguir fazer essa viagem tão maravilhosa, andando nos lugares bíblicos junto conosco. Então acesse o site viagemcomlucinho.com.br, se inscreva e venha. Deus te abençoe e até a próxima.